E Fomani saiu da Faria Lima, lá de São Paulo, e veio aqui até Porto Alegre para conversar com os jogadores do Internacional. E a gente não vai falar de futebol, vai falar de finanças mesmo, porque todos eles investem no mercado financeiro, até em ações, fundos de investimento considerados até agressivos. Por que eles investem nisso? Como é que é a resenha no vestiário sobre finanças? Enfim, estou aqui com o Marcelo Lomba, com o Klaus, com o Camilo e com o Wendel, todos eles jogadores do Internacional. Quem foi que falou para vocês que mercado de ações é interessante, fundos, foram vocês mesmos? Como é que chegou até vocês e, obviamente, falar um pouquinho do que vocês têm na carteira? Hoje em dia está muito fácil, né, o acesso à informação. Esse tipo de conversa há 3, 4, 5 anos atrás seria, acho que, impossível, né? Atletas falando sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos. Esse acesso mais fácil aos investimentos. E aqui no Inter tem uma galera bacana aí, além de nós, aqui tem mais alguns outros jogadores também que gostam de falar sobre isso, que gostam de investir. Tudo começa a partir do momento que a gente vai atrás da informação, porque os nossos pais, até por uma tradição, recomendavam imóveis. Aí você começa a saber que às vezes os imóveis já não é tão legal de forma de investimento. Ou então você vê que alguns atletas tiveram problemas de entregar o seu dinheiro na mão de outros para gerenciar. E aí você começa a ir atrás da informação e de você ter a capacidade de gerenciar o seu dinheiro. E a gente começou isso a consumir a gente, sabe? É claro que o nosso foco aqui é jogar futebol, mas fora isso a gente começou a conversar e ir atrás das melhores oportunidades. A gente não entrou nas ações, entendeu? A gente não foi o primeiro passo na corretora. Na renda fixa. Isso, e aí a gente começou a conversar mais, né, entre nós e vimos que a gente poderia ter esse ganho melhor, né, na renda variável. Mas mesmo assim, é uma pequena parcela, né, da nossa carteira, que a gente coloca nessa parte e conversa bastante sobre isso no vestiário todo dia. Vocês conseguiriam me responder se vocês são investidores conservadores, moderados ou agressivos? Eu tenho um perfil moderado, tenho bastante fundos também. Pela idade também chegando, né? Eu não posso correr tanto risco. A maior parte na renda fixa. Então sou um cara conservador, moderado, tento arriscar, tenho meus fundos de ações. Eu era bastante conservador até um tempo atrás, né? Eu acho que também isso é um termo que ele pode mudar, né? De acordo com a situação do país, com o que você vê com o cenário. Você pode ser mais conservador, mais agressivo, moderado. Hoje eu acredito que eu tô com um pezinho já no mais agressivo, né? Até falei com eles essa semana, aportei mais em fundos de ações, acreditando na melhora econômica do país. Mas se ver a carteira inteira, tá mais pro moderado, um pezinho no agressivo. Eu gosto bastante, né, dessa parte de renda variável. Eu gosto de ações, é um prazer que eu tenho, né, um hobby de poder estar aprendendo sobre as empresas, sabe, de o que está barato, o que está caro. Eu tenho uma parte do meu patrimônio em ações, em fundo imobiliário, que é uma parte que está crescendo. E estou extremamente otimista com o Brasil, né, com essa eleição. Otimista também com as empresas, né, que têm reportado melhores números. Então eu particularmente sou bem fã da renda variável. A minha carteira é bem balanceada, assim, tem uma parte pequena em renda variável, assim, e bastante. Como eu comecei com a renda fixa, então ainda estou nessa transição ainda, sabe? Então um perfil bem moderado. O pessoal pode estar se perguntando como é que você, Thiago, encontrou esses jogadores do Internacional, investidores, né? Bom, tem um gestor que é muito conhecido no mercado como um dos gestores, vamos dizer, mais agressivos assim no mercado de ações, e ele me disse que todos vocês são cotistas do fundo dele, né? O gestor é o Henrique Breda, da equipe lá do Alaska, né? O Breda, o Ney, o Luiz Alves, e todos vocês são cotistas do Alaska Black. É fato isso, né? Quem foi o primeiro cotista aí do Alaska Black? Uma fonte de informação importante que foi através do Twitter. A gente viu o Breda reportando sobre o aspecto da renda variável, que a gente achava que era muito mais, assim, podia botar um valor e perder no dia seguinte, sabe? A gente não tinha essa sabedoria. E através dos tweets dele se apresentando, até vendo o repertório do Alaska, né? Os últimos anos do Alaska, sobre como aproveitou bem esse up que o país deu. Então a gente teve o prazer de conhecer eles em São Paulo, e ali depois daquela conversa a gente se sentiu muito mais otimista. Então acho que fundamental foi acesso à informação. E quando você vê pessoas bem esclarecidas, pessoas que têm realmente o domínio, o Luiz Alves, a experiência que o Luiz Alves tem, então a gente realmente tomou a decisão de colocar o dinheiro no Alaska.
O que vocês dariam de conselho para um jogador de futebol pensando que a carreira de jogador dura em média 20, 25 anos talvez, começou muito cedo, mas a vida dura muito mais que isso, ele tem que pensar com uma cabeça também de financista, de investidor. O jogador de futebol ele tem que ter uma saúde financeira boa, né, e pensando no futuro. E a partir dessa organização da parte financeira dele, aí sim começar a investir, buscar informação e investir para ter um futuro tranquilo. Eu vejo o investimento, né, como um time de futebol. Não adianta você só ter atacante, ser super agressivo e às vezes perder um pouco da noção do risco. Então você tem que ter uma zaga, um meio campo, né? Então, mas eu acho que o mais importante, o que a gente aprendeu nesse tempo de prática, é você ser um investidor a longo prazo, com a sua estratégia, dependendo da sua cabeça, mas sim um investidor de longo prazo, confiar em bons gestores. E também saber o que você tem de risco, né? O quanto você tolera, o quanto você está disposto a ganhar ou perder. Mas nós acreditamos que no longo prazo a visão é otimista e a gente está bastante satisfeito. Estudar, né? Ler por conta mesmo, vai atrás, se informe. Existem muitos meios hoje de você se informar sobre investimentos, internet, Twitter, igual a gente fez em relação à Alaska. Existem empresas que são fornecedoras de materiais que são excelentes no mercado hoje também, que explicam muito bem cada tipo de investimento. Tem que ser a base da informação para poder se informar sobre tudo, para você criar uma certa coragem. E sobre investimento, é como se fosse fazer uma contratação. Você saber conhecer quem é realmente o treinador daquela equipe, né? Para você se sentir confiante. Ter um encontro como a gente teve aqui com o pessoal do Alaska, isso também nos deixou muito confiante nessa situação. E para você fazer a sua melhor contratação a longo prazo, você pensar realmente o que você vai poder fazer depois da sua carreira, isso é importante. Queria agradecer a participação de vocês, acho que fundamental não só vocês mostrarem que é possível chegar ao acesso à informação por conta própria mesmo, né? Como você mesmo disse, né, Wendel? Tem muitas possibilidades e também identificar o seu perfil, né? A gente tem o Klaus aqui um pouco mais conservador, o Lomba um pouquinho mais arrojado, mas cada um sabendo como ele se comporta da melhor maneira do mercado financeiro, ele consegue montar a melhor carteira. Obrigado, viu, pessoal?